Olá pessoal, muito bom dia! A partir de agora a gente fala sobre a temporada taurina de 2021 que se iniciou nesta segunda-feira, dia 19 de abril e vai até o dia 20 de maio. Hoje eu falo sobre os aspectos simbólicos, sobre os aspectos psíquicos, psicológicos profundos de touro, para que a gente possa entender como viver, como passar por essa temporada taurina e para a gente entender como o touro se manifesta no mapa de algumas pessoas, às vezes por sol, por ascendente, por lua, pessoas que têm aspectos importantes em touro, lembrando que todos nós temos o signo de touro em alguma casa, em alguma área do nosso mapa astral. Bom, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Aline Macari, sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Seja muito bem-vindo ao canal, inscreva-se, toque no sininho para receber as notificações, assim você fica por dentro de todas as publicações. Bom, o Sol acaba de estrear nesse 2021 na temporada taurina. Quais são os significados dessa estreia neste ano, que é também um ano tão desafiador? Bom, é muito importante a gente tomar como referência que a astrologia fala dos ciclos da natureza, ela é totalmente referenciada nos ciclos da natureza. Então nós estamos falando, como os antigos diziam, nós estamos no ápice da primavera. A vida começa em Áries, tendo como referência sempre o hemisfério norte. Nós temos como referência simbólica de situações que acontecem fora de nós e o cenário nos envolve de tal maneira que aquela realidade simbólica também acontece dentro de nós. De maneira que taurinos do hemisfério norte e do hemisfério sul vão se identificar com as qualidades desse tempo, com aquilo que a gente vê ao nosso redor. Portanto, este é um período no hemisfério norte que tem uma forte referência com o ápice da primavera. E o ápice da primavera é simplesmente tudo de bom, né? Na Europa, nos Estados Unidos, em alguns lugares, Canadá, enfim, China, Rússia, se está vivendo agora o ápice da primavera, e tudo que a gente quer na vida é uma primavera que não acabe nunca. E isso tem tudo a ver com touro. Touro, portanto, é um signo primaveril. E ele é regido pelo planeta Vênus, então não estaria errado de maneira alguma dizer que os taurinos e as taurinas são figuras venusianas, de Vênus, onde a beleza, a gentileza, a diplomacia, a fartura, os ganhos, não é? O amor, a sensualidade, em alguma medida a sexualidade também tem uma forte relação com o signo de touro. Bom, vamos tentar entender de maneira mais aprofundada o que significa esse signo? Vejam bem, a gente está falando do primeiro signo do elemento terra. E entender a astrologia por meio dos 4 elementos parece algo muito simplista, muito banal, mas essa é a chave, esse é o começo. Essa é a dica para que a gente consiga compreender as coisas em mais profundidade. Então a gente está falando do primeiro signo do elemento terra, e terra é materialidade, é aquilo que se materializa. A gente vem, encarna nesse planetinha e ganha um corpo. Olha que legal, isso é terra, essa é a primeira materialidade que a gente recebe da vida. Então touro tem a ver com tudo que é da terra, da primeira manifestação da terra, tem a ver com o corpo, com a estabilidade, com a segurança, com tudo que é palpável, real. É por isso que os taurinos são figuras muito pé no chão, estáveis, pragmáticas, seguras e preocupadas com as questões da terra, que começam pelo trabalho. É por meio do trabalho que a gente alcança o pouquinho de todo dia, o trabalho de todo dia, que a gente alcança estabilidade e segurança na vida, não é? Há várias outras questões relativas ao signo de touro. E eu gostaria de comentar sobre a origem disso tudo. Falando de trabalho, seria interessante a gente voltar nos tempos antigos. Em várias civilizações, o touro foi uma das forças, talvez a força mais potente da antiguidade. Por quê? Porque ele é que era o animal de tração, ele é que era a força da comunidade. Então o arado, o abrir a terra
para o plantio, numa determinada época do ano, com a potência, com a força de um touro, significava a fertilidade e a prosperidade, que é uma palavra super cara para touro, para aquela comunidade durante o ano. Então essa força do arado é que era uma grande potência no mundo antigo. Imagine fazer isso um por um, né? Você fazer isso com a força das suas próprias mãos, com poucos instrumentos, e de repente você ter como suporte a força de um touro arrastando o arado e tendo a possibilidade de fertilizar a terra com muito mais potência, com muito mais velocidade, com muito mais qualidade. Então todo tem a ver com toda essa simbologia. O animal touro, ele era também símbolo de muitas riquezas, porque do touro, do boi, da vaca, se extraía tudo que se pudesse imaginar. Não é uma parte do animal que não fosse utilizável, que a gente pudesse falar dos subprodutos desse animal riquíssimo. Então dele se extraía a carne como alimento, se extraía a pele e o pelo como vestimenta para nos abrigar do frio, né? Era possível confeccionar roupas e sapatos, lonas para barracas, para tendas, tantas coisas, né? Os ossos do boi, né, também eram, e até hoje são utilizados para uma série de coisas. Então tudo se utilizava, tudo, absolutamente tudo se utilizava do boi. Portanto, ter um boi na sua pequena comunidade era de uma riqueza incomensurável, né? As cabeças, quantas cabeças de boi a comunidade tinha, isso significava riqueza. Portanto, tudo relacionado ao boi tem a ver com prosperidade, com riqueza e com trabalho. A questão da fertilidade em touro é muito interessante, porque a fertilidade também tem a ver com essa questão da prosperidade, de promover a prosperidade. E também tem a ver com o fato de você querer aumentar o seu rebanho. E como é que se faz isso? Por meio dos bois e das vacas de melhor qualidade, os mais potentes, a partir dos cruzamentos. Então, portanto, a fertilidade também nasce desse cruzamento dos melhores animais. É muito interessante porque no Egito Antigo, dentro dos quartos de alguns casais nobres, na noite de núpcias, era trazida ou uma grande escultura de um boi, ou literalmente os escravos traziam um boi real, verdadeiro, para participar daquela noite da concepção, onde o boi, este animal sagrado, ajudaria a trazer prosperidade, fertilidade, saúde para os bebês, para o bebê que viria a nascer a partir daquele momento único, né? Então, o animal, o touro, o bicho touro, é um bicho que simboliza tudo isso junto e misturado. Bom, por que touro também é o animal da família? Porque você multiplica e multiplicava, pelo menos multiplicava-se na antiguidade, as riquezas da sua família, quanto mais mão de obra se tem, quanto mais animais se tem. Então as famílias tornavam-se mais ricas a partir da presença do animal, que acabava promovendo um convívio familiar e sustentando toda a família de uma maneira muito mais vigorosa, digamos assim. E é muito interessante perceber como literalmente isso atravessou a simbologia de toda a cena da antiguidade e permeou o comportamento e as atitudes simbólicas dos nativos de Touro, né? Tanto homens quanto mulheres. Então são pessoas preocupadas com o trabalho, com fertilidade, com a alimentação, gostam do trabalho na terra, são super famílias, são super preocupados com família e são tão preocupados com família, às vezes com a prosperidade, com a segurança, com a estabilidade da família e procriar, inclusive, né, ter famílias que vão se perpetuando, né? Basta lembrar que a rainha da Inglaterra é taurina, a estabilidade, a segurança e a família que vai atravessando o tempo, isso é super de Touro. Mas é muito interessante também perceber que esse pode ser um dos calcanhares de Aquiles de Touro. E aí tem alguns taurinos e algumas taurinas que se prendem a questões familiares e não conseguem deslanchar e viver outras facetas da vida. Ficam presos a problemas familiares, quando na verdade há muito ainda o que fazer, há outras facetas da vida para serem vividas. Então é muito importante ter isso em mente. O sensível de Touro é justamente a família.
Bom, por que que Touro também é um signo do amor? Porque ele é regido pela Vênus, é uma figura venusiana. E é uma figura venusiana, vocês sabem que Libra também é regida, o signo de Libra também é regido pela Vênus. Mas a sensualidade, o aspecto venusiano de Touro, ele é mais material, ele é carnal, ele é físico. Portanto, ele é a figura da sensorialidade, do contato com a pele, o primeiro contato com a pele. Tudo começa nesse primeiro contato com o material. Portanto, o signo de Touro é um signo, geralmente os nativos, as nativas são figuras muito bonitas, belas, preocupadíssimas com a estética, com a própria aparência, né? E com a sensualidade. Tem trejeitos muito sensuais, às vezes o arquétipo atravessa e a gente vê isso acontecendo, a olhos vistos, né? Como eu disse, é um signo que tem como é regido pelo planeta Vênus, também tem uma relação muito forte com o amor, com viver o amor, ou com viver os amores, né? Dedicando-se ao amor e trazendo para a esfera dos relacionamentos amorosos todas as qualidades taurinas, a beleza, a paz, a calma, a tranquilidade, a previsibilidade, né? São relacionamentos estáveis, de emoções mais estáveis, pelo menos é o que se espera, embora em alguns mapas a gente tenha aspectos bastante desafiadores com o Touro, aí é uma outra questão, mas dentro de uma perspectiva bastante crua, né? Em Touro a gente fala do amor desta maneira, bastante sensual, em muita medida bastante sexual também, não é? E de maneira pacífica, estável, como seria delicioso viver o amor, enfim, viver dessa maneira. No texto de hoje, que eu sempre escrevo antes de vir para o YouTube, eu falei também dos prazeres de Touro. A gente está falando de novo de uma época do ano primaveril, é o ápice do verão. Quem quer largar o verão? Ou melhor, perdão pessoal, quem quer largar a primavera? Né? Quem quer largar as férias na primavera? Quem quer largar um amor nesse período? É uma época linda do ano em que a fauna e a flora estão pipocando ao redor da gente. E então a gente fala de todos os prazeres de Touro. E aí a gente fala de todos os prazeres, literalmente o prazer pelo trabalho, o gosto pelo trabalho, o prazer da alimentação, o prazer de passar horas sentado à mesa, conversando com os amigos, tomando um bom vinho, comendo, às vezes cozinhando. Tem gente que adora culinária, adora gastronomia, alguns taurinos, né? Os prazeres da carne, passar horas transando, isso também é muito típico de Touro. Enfim, de uma maneira geral, é essa figura que aproveita e se delicia com a vida, né? A alegria de viver, o prazer da vida, os prazeres da vida, né? Todos eles têm uma forte relação com o signo de Touro. Bom, o que mais que eu queria trazer para vocês é o seguinte: uma das questões relacionadas aos signos são sempre os seus aspectos luminosos e seus aspectos sombrios. Se a gente imaginar que Touro é um signo regido, ou melhor, que tem a sua centralidade simbólica em torno desse período do ano que é a primavera, o seu signo oposto e complementar é Escorpião, que tem a ver com outono, né? Com o outono simbólico. E aí a gente está falando de morte e renascimento em Escorpião. No entanto, em Touro, a gente está falando da vida como se ela não tivesse fim. Esse é um aspecto bastante luminoso em Touro. A gente quer falar de prosperidade, das coisas dando certo, de confiar na vida, confiar no trabalho, no amor, na família, em tudo que se possa imaginar. Mas em Touro, às vezes, existe a seguinte faceta, a certeza de que nada nunca vai acabar. É como se essa primavera fosse eterna em Touro. E aí, em alguns momentos, é preciso que Touro passe por alguns momentos de virada, novas etapas da vida que estão chegando, questões relacionadas, de repente, à perda de um familiar, à perda de um emprego, e a gente está vivendo super isso na pandemia. Isso para Touro é terrível, porque ele não sabe lidar com a finitude das coisas. Em Escorpião a gente fala do fim, em Touro nada acaba, tudo é para sempre e é lindo e próspero. Então existe muito o que Touro possa vir a aprender com seu signo oposto e complementar, para entender que a vida é feita de ciclos, de começo, de meio e de fim. Bom, o que a gente pode entender de Touro nessa temporada
pandêmica. Vocês sabem que os taurinos já estão passando por grandes transformações há um bom tempo. A gente está com Urano, que é o planeta de reviravoltas, em cima do signo de Touro, e ele vai ficar de 2018 até 2026, meus amigos. Realmente os taurinos estão se reinventando, estão passando por momentos de grandes reviravoltas na vida, e é justamente o que muitos temiam, porque o que eles gostam é de segurança e estabilidade. Então qualquer coisa que os tire da sua segurança, às vezes das suas zonas de conforto, é muito complicado. E eles já estão passando por esse aspecto de Urano, que é uma das marcas da mudança no trabalho, da mudança tecnológica, da mudança nas famílias, novas configurações familiares, da mudança de recursos, porque em Touro a gente também está falando de recursos, sempre falando de recursos, então do empobrecimento das populações. Estamos no meio de uma pandemia, estamos falando de populações sentindo fome, cada vez mais pessoas sentindo fome. Então, Touro e os aspectos taurinos estão sendo muito desafiados nesse período. E isso atravessa todos nós, como eu disse, pessoas com aspectos importantes em Touro, todos nós, porque, como eu disse também, temos Touro em algum lugar do mapa, todos nós temos. E aí o interessante é o seguinte, como é que a gente vai entender isso tudo dentro dessa perspectiva pandêmica? Aline, como é que a gente entende esse período super primaveril de fertilidade, de amor, de beleza, de recursos, de generosidade, nesse momento terrível que a gente está atravessando no mundo? Bom, é preciso fazer um grande exercício para a gente se recolocar na vida sob essas perspectivas. Eu acredito o seguinte, que se dentro da temporada ariana nós tivemos que ser guerreiros para lutar pela vida, né? Eu acho que agora nessa temporada taurina nós temos que nos apropriar da estabilidade emocional, da segurança dos sentimentos, da força do próprio trabalho, daquilo que a gente sabe fazer. A gente precisa também se apropriar da estabilidade familiar, porque muito da nossa segurança e da nossa confiança em nós mesmos e no mundo e no destino tem a ver com os nossos apoios familiares. Então que a gente se aproprie dessas qualidades taurinas, que a gente aprenda com eles que eles têm qualidades que são impagáveis e que podem ser muito caras e muito preciosas para todos nós neste momento de pandemia. É engraçado imaginar que... de engraçado não tem nada, né? Mas é curioso imaginar que a pandemia, em alguma grande medida, é uma obra humana. Talvez se nós não estivéssemos aqui, talvez o planeta estivesse vivendo uma linda primavera sem a interferência humana. Mas cá estamos e estamos passando por um dos momentos mais delicados das nossas vidas. Dentro de uma macro perspectiva astrológica, é um período mais prolongado, que vai durar muito mais tempo, né? A gente sabe disso, desse arrastar, desse prolongar desse período difícil, mas a cada temporadinha, a cada sol que entra num novo signo, a gente tem coisas e habilidades a aprender e a desenvolver com aquele signo que podem nos ajudar muito naquele período. Então é isso que a gente tem para os próximos tempos. Haveria tão mais a dizer, né, sobre Touro, mas a gente vai falando durante toda a temporada, né? Taurino, a gente vai falando sobre inúmeras qualidades luminosas e sombrias de Touro com as quais a gente vai ter que lidar. É isso, meus amigos, deixem seus comentários se você acha que esse vídeo faz sentido na sua vida ou na vida de um amigo taurino, de uma amiga taurina. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. Espero vocês de novo, não amanhã, porque amanhã é feriado, dia 21, aniversário de Brasília e tantas outras datas importantes, né, no dia 21 de abril. Nos encontramos novamente na quinta-feira. Um ótimo feriado a todos, para quem tiver. Um abraço no coração, que o céu nos guie e que o amor estável, seguro e bonito de Touro nos transforme.